Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, estamos ao vivo em mais um bate-papo aqui com vocês. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Hoje eu não me encontrei ainda com as câmeras, mas uma organizada aqui, pronto. Então eu queria saber se você está me ouvindo bem, em primeiro lugar, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você estiver me ouvindo direitinho, fala aí, dá um joinha aí pra mim saber se você está acompanhando direitinho. Dá um joinha, eu sobe um balãozinho aqui no Instagram, ok? Então, pessoal, hoje nós estamos no segundo episódio da série Vamos Falar de Obra. Então, vamos falar de obra? Não, a gente começou na segunda-feira essa nossa nova série falando aí dos 3 pilares que eu considero mais importantes para tomar conta de uma obra. Você que está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Paloma Evangelista, eu sou engenheira civil, me formei na engenharia já tem mais de 14 anos, mas já estou na construção civil desde os anos 90, porque eu comecei como técnica de edificações. Então eu sou engenheira civil, também sou técnica de edificações e tenho especialização em meio ambiente. Hoje eu estou à frente do CIEM, que é o Centro de Inteligência em Edificações e Meio Ambiente. Vou só ficar um pouquinho mais afastada aqui para você me ver bem, tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? E hoje nós estamos no segundo episódio da série Vamos Falar de Obra com Paloma Evangelista. Então vamos falar de obra. Vamos falar sobre os princípios fundamentais de uma obra. Então hoje nós falamos na segunda-feira, quem me acompanhou aqui, nós falamos sobre um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre os primeiros desafios que eu encontrei na minha primeira obra. Só tirar aqui, deu um probleminha aqui. Primeiros desafios na minha primeira obra. Deixa eu ajeitar aqui. Ele hoje não está colaborando, tá bom? Então vamos começar. Então na segunda-feira nós falamos dos primeiros desafios da primeira obra. Até compartilhei com vocês alguns exemplos e também pedi para que vocês compartilhassem comigo alguns exemplos, fizessem algumas reflexões. Hoje nós vamos entrar na obra. Como é que a gente começa a obra? Então tanto para você que já fez várias obras, como para você que vai fazer a sua primeira obra, você vai ter aí os conceitos preliminares para que você comece a obra. Então, quando eu comecei uma obra pela primeira vez, eu tive os mesmos problemas, as mesmas aflições que você teve. Uma das primeiras aflições que eu tive na minha primeira obra foi relacionado à tramitação das viabilidades. Olha só que nome interessante. Então, até lá atrás, enquanto eu era chão de fábrica, quando eu era apenas técnica de edificações, eu não tinha problema nenhum, eu não sabia o que se passava antes da obra. Eu não sabia o que se passava na prefeitura, eu não sabia o que se passava no órgão ambiental, eu não sabia o que se passava no Ministério do Trabalho, e eu apanhei muito para iniciar a obra porque eu não compreendia, eu não sabia como era essa tramitação, porque ninguém me ensinou na faculdade. Eu acredito que você também não tenha aprendido isso na faculdade, então você não aprendeu isso na faculdade, ninguém lhe ensinou, e você vai ter que aprender isso, como a gente diz aqui no Nordeste, na marra. Vai ter que aprender isso um pouquinho na marra. Então eu comecei lá a obra e os primeiros desafios nesse momento de iniciar a obra é informar a obra. Você tem que informar que a obra vai acontecer, que a obra existe. Então você vai informar lá no Ministério do Trabalho. Muitas vezes, se você já vai ter um corpo técnico, se for uma empresa grande, você vai ter um corpo técnico, então você vai ter lá um técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que vai lhe ajudar na empresa, mas algumas vezes você vai estar numa empresa pequena, pode ser o seu caso hoje.
Então, se você estiver na empresa pequena, quem vai fazer isso aí vai ser você, certo? Então, você que vai abrir o livro da obra, informar o Ministério do Trabalho que vai começar a obra, certo? Isso aí é uma das primeiras providências, que você vai ter que fazer isso, ou sozinho ou com o apoio de alguém. O importante, principalmente quando você está em uma empresa nova, uma empresa que você está trabalhando pela primeira vez, o importante é que você procure saber qual é a política da empresa. Olha, aqui nessa empresa, sou eu que vou fazer essa tramitação ou tem alguém? Você já vai contratar o técnico de segurança? As empresas, elas teimam, né, em contratar a equipe de segurança quando precisa. Como assim, Paloma? Quando precisa. As empresas teimam em só contratar o técnico de segurança quando já tiver 25 funcionários. O engenheiro de segurança quando já tiver aí uma quantidade exorbitante, eu não vou dizer para não errar, que eu esqueci agora, na verdade, certo? Quando você tiver X funcionários, você tem que ter um engenheiro de segurança. Então, o que é que as empresas fazem? Elas deixam para contratar essa pessoa depois. Certa vez aconteceu comigo que a empresa era muito grande e ela emprestou um técnico de outra obra para fazer essa parte da comunicação do Ministério do Trabalho para minha obra, tá certo? A empresa era muito grande, então tinha várias obras no momento e tinha vários técnicos de segurança. O menino foi lá e fez para mim. Então, importante saber quem vai fazer isso, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês hoje, que para iniciar a obra você vai ter, né, que comunicar lá no Ministério do Trabalho, ok? Então, vou seguir, tá bom? Então, feito isso, pessoal, você vai começar a trabalhar nas instalações do canteiro. Então, para trabalhar nas instalações de canteiro, é muito interessante, é muito importante, tá? Que vocês tenham um pouco de noção de racionalização de obras. Então, dá uma estudadazinha em racionalização de obras, dá uma estudadazinha nos benefícios do menor percurso, né? O que é o menor percurso, né? É aquela questão de você fazer a triangulação no canteiro de obras, você fazer a triangulação lá no setor da betoneira, para que você fique com betoneira, você fique com agregados e os ensacados todos no mesmo lugar. Então, dizem os especialistas que trabalham com racionalização de obras que o interessante é que o funcionário ele se desloque para fazer uma atividade corriqueira, se desloque até 2 metros. Então, 2 metros para lá, 2 metros para cá, são passinhos pequenininhos, tá certo? Passinhos pequenininhos para que ele não perca tempo. Então, tempo para a construção civil é muito importante. Mais para frente eu vou falar sobre tempo para vocês, tá bom? Então, vou falar mais sobre tempo para vocês. Então, você dá uma estudadazinha lá em racionalização de obras, racionalização de canteiros. Aqui na minha cidade, eu estou falando de Natal, tá, pessoal? Natal no Rio Grande do Norte. Então, aqui na minha cidade, as obras costumam ter espaços grandes. As áreas para instalação de obras são grandes. Mas em outras capitais nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes a obra é do tamanho do terreno. Quem já viu isso? Não é verdade? Então, isso acontece corriqueiramente. Então, a obra é do tamanho do terreno. Aí você vai ter que estudar na marra como é que você vai fazer esse canteiro. Como você vai racionalizar esse canteiro, né? Eu já vou deixar minha primeira dica aqui. Muitas vezes as pessoas não contemplam essa questão do canteiro no orçamento, tá certo? Então é muito importante que vocês façam a racionalização do canteiro. Eu me perdi, que eu fui olhar no YouTube, não me achei. Mas é muito importante que vocês façam todo esse estudo preliminar no canteiro, para que você não perca tempo. De execução de obra. E muitas vezes quem vai fazer isso é você. Eu não vou mentir para você, não. Tem uma pessoa especializada na empresa para fazer o projeto de canteiro. Não é bem assim,
tá certo, pessoal? Nem sempre as pessoas vão fazer. Numa obra onde o terreno ocupa, a obra ocupa quase todo o terreno, você tem que botar muita cabeça para pensar. Então, geralmente quando isso acontece, você vai ter que contemplar esse canteiro mais de uma vez no orçamento. Eu tive uma obra que o canteiro foi contemplado 3 vezes. O que é que isso quer dizer? Nós desmobilizamos o canteiro 3 vezes. Mudamos ele de lugar 3 vezes. Ele estava no apartamento, depois ele foi para um lajão, depois, por fim, ele foi lá para o pé do muro, certo? Por que que eu estou dando essa dica de ouro? Eu aprendi isso na obra, ninguém me ensinou. Porque se você não colocar isso, você vai perder tempo e você vai perder dinheiro. Uma desmobilização de canteiro, quando você troca o canteiro de um canto para o outro, você também está aí tendo mão de obra, você está pegando sua mão de obra que poderia estar produzindo para fazer outra coisa. Você não tem uma equipe extra obra para fazer a desmobilização do canteiro. Você não tem como fazer isso, tá bom, pessoal? Então isso aí é muito importante. Então já falamos aqui da entrada no Ministério do Trabalho, que você tem que informar que você vai começar a obra. Já falamos aqui também do canteiro. Aí eu vou falar mais um pouquinho do canteiro. Professora, a gente aprendeu onde a fazer projeto de canteiro? Eu aprendi trabalhando. Então, projeto de canteiro, você tem que fazer a parte de arquitetura. É interessante que você faça o projeto elétrico. Alguns lugares exigem o projeto elétrico. Aqui o CREA exige, aqui o CREA da minha cidade, o projeto elétrico. Porque no canteiro hoje você tem aí um monte de computador, um monte de impressora. Então, você tem que trabalhar aí já a carga desses equipamentos. Então você vai ter que verificar onde vai ter mais computador. Só na minha sala dos técnicos tinha 4, da última obra que eu trabalhei. Você tem 4 computadores num lugar, você tem 2 computadores no almoxarifado, você tem um computador na sua sala, você tem impressora. Então hoje em dia um canteiro não é uma coisa simples, né? O canteiro é um escritório, é a base de tudo. Então você vai ter toda essa questão. Aí você vai ter lá na frente do canteiro a betoneira. Você pode ter uma máquina de solda. Então você vai ter que fazer toda essa quantificação aí de carga necessária para que esse canteiro opere. Então é muito importante também que você faça isso. Então não é só fazer um layout como era antigamente. Você vai ter que fazer um layout, você vai ter que estudar a carga, você vai ter que estudar tudo. Existem obras que o pessoal tem que colocar. Eu já tive uma obra assim. Você tem que colocar o posteamento dentro da obra para que você traga lá a energia lá para dentro, para que você consiga trazer a rede. Então isso é muito importante também. Então, ainda falando de canteiros, após a racionalização, você vai ter que trabalhar aí o layout de canteiro, você vai ter que trabalhar aí bastante aí o projeto também de instalações elétricas, tá bom? Então, para não ser pego de surpresa, pessoal, com a ART. Lembrando que o canteiro de obras, ele também tem que ter licença ambiental, tá certo? Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Você sabia que o canteiro de obras, ele tem que ter licença ambiental? Você sabia que a licença ambiental do canteiro de obras, ela é separada da licença do empreendimento? Olha só, perguntas bacanas, né? Quem não sabia? Quem sabia, fala pra mim aí, fala nos comentários pra mim, tá bom? Fala nos comentários. Então, precisa sim. Então, é interessante, você tem que ter um projeto, você tem que ter o projeto de arquitetura e ter o projeto lá de instalações elétricas. Tem canteiros enormes. Eu já tive, o meu canteiro tinha 2 pavimentos, né? Tem canteiros enormes aí, os canteiros de obras de estradas, canteiros de eólicas são bem grandes, tá bom, pessoal? Então, prestar bastante atenção nisso aí. Terceiro ponto aqui que eu quero falar, estou começando minha obra, tá, pessoal? Estou começando minha obra, são os acessos. Então, como eu vou fazer os acessos? O acesso à obra, nesse início, é muito importante, porque nesse início de obra, você vai estar trabalhando com cargas pesadas, você vai estar trabalhando aí com aço, né? Você vai estar trabalhando com concreto. Então, você tem que ter uma base muito sólida para que o caminhão não afunde, tá certo? Então, você vai
Fazer de quê? A rua da minha obra é uma rua de pissarro. Eu acho que aguenta o caminhão, né? Eu acho. Você tem que saber se você tem resistência. Você tem resistência? Minha rua asfaltada tá de boa, tá ótimo. Não, minha rua não é asfaltada. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma máquina na minha rua? Será que eu passar só uma máquina vai resolver? Será que eu vou ter que colocar um pó de pedra? Será que eu vou ter que fazer um concreto mais? Você tem que saber. Porque tudo isso vai influenciar na sua obra. Você já pensou? Você está esperando lá uma carga com 3 lajes suas lá de aço cortado e dobrado. Você já pensou esse caminhão atolado na sua obra? Na frente da sua obra? Você consegue tirar o aço. Lógico. Mas o caminhão vai ficar atolado lá, empatando que outros caminhões entrem na obra, empatando o funcionamento da obra. Já aconteceu comigo, tá bom? Já aconteceu comigo. Tudo que eu falo aqui já aconteceu comigo. Não tem nada que eu fale que não aconteceu comigo. Tudo que eu falo aconteceu comigo, certo? Então já aconteceu isso comigo. Eu já passei uma semana com o caminhão atolado na frente da minha obra. Não foi pouco tempo, não. Foi uma semana, tá? Então atrapalhou demais o andamento da obra. Atrapalhou muito, a gente teve muito problema. E o pior, ele ficou esperando o outro caminhão da mesma empresa tirar aí, certo? Tirar essa carreta de lá da frente. Então, muito importante também o acesso à obra. Isso tudo tem que ser discutido no comecinho da obra. Eu estou começando minha obra, tá? Eu vou começar a minha obra agora. Já vi a racionalização de canteiro, já vi o melhor lugar para o canteiro, já vi a carga necessária para o canteiro operar, a carga elétrica, já vi o acesso da obra, certo? Os carros vão ficar onde mesmo? É verdade? Então eu tenho que ver onde eu vou, onde você vai fazer o estágio. Isso também é importante. Se eu não conhecer a obra, os carros vão ficar aqui dentro da obra. Não, na minha obra os carros vão ficar lá de fora. Você tem que fazer também esse projeto de estacionamento e do acesso dos operários. É a famosa portaria, né? Onde vai ficar a portaria? O interessante é você colocar a portaria em um lugar que você não desmobiliza. Eu falei que uma obra minha eu desmobilizei o canteiro 3 vezes, mas foi a parte física do canteiro. Foi a parte que você tinha o meu escritório, o almoxarifado, a parte onde o operário entra. Essa parte é interessante que ela seja fixa, do começo até o final da obra, tá certo? Agora me fala uma coisa, você já parou para pensar nisso? De tudo isso que eu estou falando, você já parou já lhe incomodou alguma vez o lugar que está a portaria da sua obra? Eu sou incomodado com isso aqui, mas eu não sei porque eu sou incomodado. Eu já cheguei lá, já estava assim, né? Mas eu também não mudei, eu não quis mudar, né? Eu sou engenheiro da obra, mas já estava assim, eu não quis mudar. Então, pense aí, reflita. O que já lhe incomodou? Se isso já lhe incomodou alguma vez? Porque se isso já lhe incomodou, você pode mudar. É verdade? Você pode mudar. Não espere, olhe o mal do engenheiro civil. Eu vou esperar na outra obra. Na outra obra, eu vou fazer melhor. Não faça nessa. Ajeite nessa, resolva nessa. Está lhe incomodando. Tudo que lhe incomoda, como é que eu vou dizer? Lhe impede de crescer. Tá bom? Tudo que lhe incomoda, a obra é sua, você é um engenheiro, vai lhe incomodar de crescer. Então, tudo isso você tem que ver no canteiro. Por que é tão importante a entrada dos operários na obra? O lugar que ele vai entrar, o lugar que ele vai sair. Porque é o lugar que você vai ter o controle da sua equipe. Quantas pessoas entraram, muitas vezes o ponto vai estar lá, você vai ter uma pessoa lá que vai estar observando se alguém saiu fora do expediente, é o seu controle. Você trabalha com produção, como eu falei no começo da live, mais pra frente nós vamos falar aí sobre tempo. Então, lembrando que eu falei meus pilares na segunda-feira, os meus pilares são controle de tempo, materiais e serviço. Gostaram? Controle de tempo, materiais e serviço. Vou falar de novo, falei errado. Controle de tempo, materiais e serviço na construção civil, tá bom? Então você vai ter que controlar. Então, se você não sabe
Se a sua equipe sai no meio do dia, um pedreiro só fugiu, saiu, já aconteceu comigo. Gente, tudo já aconteceu comigo. Eu vou fazer um livro. Tudo já aconteceu comigo. Se você tem esse problema de fuga de operários durante o dia, vai ver que sua portaria não está no lugar bacana. Minhas portarias sempre ficam no lugar onde minha janelinha dá para ver. Eu sempre tive uma janela para frente e uma para trás da obra. O engenheiro tem que saber, tem que ter essas sacadas também. Você tem que ficar no melhor lugar para que você possa ver o que está ocorrendo lá na sua obra, tá bom? Então isso aí é muito interessante também. O que mais a gente pode falar de início da obra? O início da obra, quando eu estou começando a minha obra, é a parte mais difícil para quantificar o operacional. Por quê? Aí eu vou deixar a pergunta no ar para a gente concluir na sexta-feira. Porque no início da obra você tem que ter muita gente. Mas é muita gente. Qual é o tipo de serviço que você vai fazer com esse monte de gente? Você vai fazer escavação, você vai dar o apoio à parte de infraestrutura da obra. Então você vai precisar de muitos serventes e pouca mão de obra qualificada, que são os carpinteiros, os pedreiros. Você vai estar lá com os serventes. Aí você vai colocar aquele monte de servente na obra, aí vai começar a alvenaria. Você vai diminuir os serventes. Aí o que é que você faz com esses serventes, minha gente? O que é que você faz com esses serventes? Complicado, né? Aí você vai tentar lembrar um pouquinho dos conceitos Lean, onde você pode automatizar aí o serviço, onde você pode trocar aí um pouco da mão de obra por uma bobcat, por uma retro, onde você vai trocar, você vai começar a fazer conta. Você vai começar a fazer conta. Sabe aquela coisinha chata que a gente fazia na faculdade? Composição de serviço. É chato de fazer, né? Fala pra mim, eu não gosto. Composição de serviço, professor Pedro, é uma coisinha chata. Eu não aprendi a fazer composição de serviço na faculdade. Eu não aprendi, eu detestava, fugia. A Adna estiver escutando isso, aí me mata, professora Adna. Eu fugia. Sabe onde foi que eu aprendi a fazer composição de serviço? Também fugia quando eu era técnico de edificações. Eu era técnico de edificações e o engenheiro falou: Paloma, faça a composição disso. Olha, eu quero saber se é melhor comprar concreto usinado ou concreto se eu vou fazer na betoneira. Menino, isso faz parte do começo da obra. Tinha ódio. Mas o tempo passou, Paloma se formou e Paloma vivia fazendo composição de serviços. Então, era melhor eu contratar 20 serventes e depois ter que demitir 10? Ou era melhor eu trazer para dentro da minha obra, alugar uma bobcat? Rapaz, eu tenho uma resposta, mas vou esperar vocês responderem. Então, é melhor. O que é que sai mais barato? O que é que sai mais barato? São todas questões de começo de obra. O que é que sai mais barato? Eu contratar 20 operários para o meu começo de obra, que é para a limpeza do terreno, começar a parte de fundação, né, professor Pedro? Fundações, fazer aquele apoio à escavação, e depois eu tenho que demitir os 10. Ou eu alugar aí pelo período da fundação, vamos estourar aí uns 4 meses de fundação, 3 meses de fundação, eu alugar uma bobcat, que vai me ajudar lá, vai fazer o apoio, né? Uma continha, né? Vou deixar essa continha no ar, eu tenho a resposta, deixar no ar. Por que eu tô puxando vocês para esse assunto? Porque isso faz parte do começo de obra. É o que o seu diretor vai lhe perguntar. Ele vai lhe perguntar, você vai fazer como? Você vai fazer, ele sabe a resposta. Vou dizer a resposta que eu não vou me aguentar. A pessoa, sai mais barato alugar a bobcat. Tá bom? Porque a rescisão, né, os encargos sociais são muito altos. São muito altos. Professora, Paloma, pelo amor de Deus, eu tô pensando nisso. Eu tô pensando, os encargos sociais são muito altos. Então você vai demitir 10 pessoas de uma vez, uma lapada na obra. Tá certo? É uma lapada. Muitas vezes as pessoas não pensam
qual momento colocar tal funcionário na obra. Em qual momento eu vou colocar uma pessoa para fazer o apoio lá na cozinha? No começo da obra, coloco logo. Em qual momento eu vou colocar um ajudante para o meu almoxarife? Coloque logo. Porque o almoxarife hoje, ele ajuda muito. O almoxarife hoje não é só para receber material, não. Ele faz controle de estoque, ele faz muita coisa. Né? Nós temos, a maioria dos almoxarifes hoje ou fazem engenharia civil ou estão no meio do caminho. Né? Então, o pessoal tem se especializado bastante, porque o almoxarife hoje tem que mexer no mínimo no Mega, no sistema Mega. Né? Então, coloca logo para desafogar ele. Porque se ele estiver lá em cima do caminhão cubando areia, né? Cubar areia é o nome do Nordeste, né? Se bem que Cubar na engenharia civil todo mundo conhece, mas se você não conhece, se tiver alguma coisa, esqueci de falar, pessoal, se tiver alguma coisa que eu esteja falando que vocês não estejam entendendo no meu nordestinês, quem não é aqui de Natal, pelo amor de Deus, pergunta aí nos comentários, tá? Pode perguntar depois que eu respondo, tá bom? Então, cubando areia, o cara tá lá cubando areia, mas você tá precisando saber quanto de tábua você tem na obra. Tá cubando areia. Você tá precisando saber uma informação importante que o diretor tá ali cobrando. Então, isso tudinho você tem que ver no começo da obra, tá bom? Muita gente segura no começo da obra uma contratação de estagiário, é de suma importância. Porque o que é que você tem no começo da obra? Você tem muita concretagem. Então, se você tem concretagem, você tem que ter mapeamento. Você tendo ou não programa de qualidade. Eu vou falar bem sério agora com vocês. Você tendo ou não programa de qualidade na sua obra, na sua empresa, você precisa fazer um mapeamento de concreto. O mapeamento de concreto não foi inventado pelo programa de qualidade. Eita! Programa de qualidade. O mapeamento de concreto, ele não foi criado pelo programa de qualidade. Ele é necessário. Ele é necessário. Entendeu? Então você precisa do estagiário. Você vai ficar lá sozinho, louco, correndo para cima e para baixo. No começo da obra, muitas vezes o engenheiro está resolvendo ainda questões administrativas. O dono da empresa vai dizer, vá lá na CEMURB resolver uma pendência que ficou no Alvará. A CEMURB é a Secretaria de Obras e Infraestruturas aqui do Rio Grande do Norte. Na sua cidade pode ser outro nome, tá bom? Então vá na prefeitura. Vamos simplificar. Resolver uma pendência que ficou lá. Você vai ter que ir resolver um negócio pra mim de vale transporte. Gente, tá começando a obra, você tá sozinho, já fiz isso. De vale transporte. Você vai ter que pegar um negócio, mas você vai ter que pegar no seu carro. Eu queria saber se de tudo isso que eu falei, pra quem entrou no começo, pra quem entrou agora, você que está entrando agora, se você se identificou com alguma coisa aqui. Então, se você se identificou com alguma coisa de forma negativa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, isso principalmente para quem está assistindo a live depois, tá? Se você se identificou com alguma coisa que eu venho falando aqui de segunda-feira para cá, você vai pegar um papelzinho, você vai anotar. Aí você vai colocar, eu me identifiquei, mas foi de forma negativa, né? Aí você vai colocar, me identifiquei com isso aqui que Paloma falou de forma negativa. Aí você vai dizer, não, essa outra coisa que Paloma falou, eu me identifiquei, mas de forma positiva. Então você vai tentar aí procurar pelo menos 3 coisas de forma positiva e 3 coisas de forma negativa que você se identificou. Eu me identifiquei de forma negativa quando ela falou da betoneira, da racionalização da betoneira. Eu nunca fiz isso. Minha betoneira, quando eu vejo o pessoal tá lá doido, esbaforido, o serviço não sai do jeito que eu quero, certo? Então é de forma negativa. Não, o Paloma falou da betoneira, eu mentalizei aqui, tá tudo direitinho na minha central da betoneira. Então, de forma positiva. O que você se identificar de forma negativa é o que você tem que melhorar. Tá bom? É o que você tem que melhorar. Olha quantas coisas tem no começo de obra, é muita coisa. Então eu vou revisar aqui para vocês. Então a gente falou hoje do começo da obra. Lógico, hoje não vai dar para falar, só uma live não dá para falar do começo de obra. Mas o que foi que eu elenquei aqui, o que foi que eu pontuei hoje? Eu pontuei hoje a questão da informação, de você tem que informar no Ministério do Trabalho que sua obra vai começar,
tá bom? É importante que você veja com a sua empresa onde você trabalha, se é você que vai fazer isso, às vezes é você que vai fazer isso, ou se eles têm alguém que vai poder dar esse suporte da área de segurança do trabalho, tá certo? Então, primeira coisa que a gente falou hoje, informar que a obra vai começar, tá bom? Lá no Ministério do Trabalho. Depois você vai começar a trabalhar o canteiro. Então, quando você for trabalhar o canteiro, dá uma olhada aí em racionalização de obras, racionalização de canteiro. Pensa aí no menor esforço, no menor percurso, tá bom? Para que você possa falar. Quando você for fazer o projeto de canteiro, você vai ter que fazer o projeto de canteiro e você vai ter que fazer o projeto elétrico desse canteiro. Você vai ter que pensar nas cargas que esse canteiro vai ter que suportar. Então, num canteiro você vai ter no mínimo aí, se for uma obra vertical, você vai ter guincho, você vai ter a central de betoneira, você vai ter a central de ferragem. Então, tudo isso aí você vai puxar. Então, você vai ver como é que vai ser essa sua ligação elétrica. Então, você vai ter que ver isso aí no começo. E ponderar bastante sobre sua equipe. Quantas pessoas você vai colocar, em que fase você vai colocar. Você pode até fazer uma planilha. Eu tinha uma planilha dessa, eu vou fazer de novo, para dar aqui para vocês, tá bom? Então, uma planilha que você vai botar. Durante a obra, nos primeiros meses, eu vou contratar servente, depois servente cai, aí vai para carpinteiro, aí depois o carpinteiro cai, vai para pedreiro, aí depois pedreiro cai, aí vou para pedreiro de fachada, entendeu? Então, é assim que você vai fazer, porque quando as etapas vão avançando, você vai precisando de profissionais diferentes, certo? Então, isso aí você vai ter que pensar bastante. Você vai ter que... A parte de instalação de canteiro é uma das partes que você tem que pensar mais. É uma das etapas da obra que você vai ter que pensar bastante. Por quê? Porque vai impactar no seu bolso. Tá certo? Vai impactar no seu bolso. Então, o meu objetivo aqui é que você reflita. Que você, eu coloquei o tema, né? Vamos falar de obra, para que você reflita se você está realmente fazendo a coisa certa, se você está incomodado com alguma coisa. Se você estiver incomodado com alguma coisa, chegou agora, pega a live do começo, assista a live de segunda-feira, vai lá no YouTube, sexta-feira nós vamos estar aqui de novo. Então, o meu propósito com vocês é estar segunda, quarta e sexta nesse horário com vocês. No dia 3 de agosto a gente faz um evento online só para falar de obra. Gracinha, olá Gracinha, tudo bom? Bem importante a instalação de canteiro, muito importante. Só falar aqui um pouquinho do meu passado. Nos anos 80, não, nos anos 90, nos anos 80 eu era adolescente, agora fui muito lá atrás. Nos anos 90, quando eu comecei a obra, lá atrás, ninguém ligava para isso não. Mas nós estamos falando de uma época que a construção civil não dava farda para o operário, que a construção civil não dava comida para o operário, dava um sacolão e o operário fazia comida no pé do muro, com carvão. Então as coisas mudaram bastante. Então nessa época ninguém pensava, eu vou ter que pensar, oh meu Deus, eu vou ter que pensar onde é que eu vou colocar a betoneira. Ninguém pensava nisso. O mestre chegava e dizia, bota aqui, bota acolá, bota aqui. Hoje em dia não. A gente tem que fazer isso, porque aliado à parte operacional do canteiro, você também tem a parte aí dos impactos ambientais. Então você vai colocar o seu canteiro, a sua betoneira perto de um poço? Não vai, né? Você vai ter que fazer, hoje você faz a betoneira e o filtro da betoneira, não é verdade? Então você tem que ter essa questão. Onde é que você vai colocar as caçambas de entulho? Tudo isso você tem que pensar. É no começo da obra. Quando você começa, não é no meio não. Não é quando tá todo mundo agoniado, chegando o serviço lhe engolindo. Já falei aqui segunda-feira, o serviço lhe engole, a obra lhe engole. O serviço lhe engolindo e você literalmente com as caçambas de entulho na cabeça, o caminhoneiro para lá e para cá. E bota onde, doutora? Bota onde, mestre? Não é assim. Tudo tem que ser pensado, tá bom? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês hoje. Hoje foram muitas reflexões, muitas perguntas. Eu quero que você assista a live de novo e responda as perguntas. Fiz algumas perguntas aí, responda as perguntas aí, para mim ficar muito feliz se você responder. Responde aqui na DM
ou responde nos comentários do YouTube. Responde aí pra mim. Hoje a gente teve até um acidente, o telefone caiu aqui, mas deu tudo certo. O importante é a gente manter aqui a meta, minha meta, o meu compromisso com você é estar aqui toda segunda, quarta e sexta falando sobre obra, trazendo um pouquinho dos meus causos, falar causos, porque eu sou nordestina, né? Falando um pouquinho dos meus causos, das minhas obras e trazendo também os conceitos técnicos aí de engenharia que tanto eu apliquei na obra, nas obras que eu trabalhei, como quando docente, dos temas aí de materiais de construção. Trabalhei muito tempo dando aula aí também de técnicas construtivas e gerenciamento de obras. Então é isso que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Eu deixo um forte abraço e espero vocês na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau!